Oi, Matheus, vamos resolver a tua questão. Tu falou assim, ó. Nessa questão eu tentei separar em duas partes. A primeira parte foi a força resultante em A, que no caso eu acredito aqui que seja o peso menos a tração, certo? E na força resultante em B, que foi φ é igual a tração vezes ângulo de θ, mas eu não tenho a força de atrito, que eu errei. Então, vê só. Vamos ler a questão aqui com calma e analisar o teu erro, tá bom? Ela fala assim: no sistema mostrado na figura a seguir, a polia e o fio são ideais, massas despressíveis e o fio inextensível, e não deve ser considerado nenhuma forma de atrito. Então, eu acho que já o primeiro errinho foi aqui não considerar uma força de atrito, tá? Tem que ler a questão com calma para poder não cometer esse erro, tá bom? Então, não tem força de atrito entre o corpo B e essa superfície, não tem. Sabendo-se que os corpos A e B têm massas respectivamente iguais a 4 kg e 2 kg e que o corpo A desce verticalmente com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, qual o valor do ângulo θ que o plano inclinado forma com a horizontal? Ok, vamos analisar as forças que estão atuando em cada um desses corpos. Vamos começar com o corpo A, que é o mais facinho. No corpo A, a gente vai ter o peso, que nem você tinha visto. Eu vou chamar de peso A, porque além do peso no corpo A, a gente também tem o peso no corpo B, para não confundir, tá bom? E, além do peso, também tem a tração, que nem você também tinha dito, ó. A tração que eu vou chamar de T, tá? Ok. Essas são as forças atuando no corpo A. Além disso, ele fala na questão que o corpo A ele desce verticalmente com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui, ó, que a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado, para a gente não esquecer. Pronto. Agora vamos analisar as forças que estão no corpo B. Vê só, que Nene disse, você não pode colocar atrito aqui, mas eu vou colocar o caso dele ter atrito só por curiosidade. Se esse corpo tivesse um atrito, a tendência desse corpo é subir. Concorda comigo? Porque esse corpo A está descendo e vai puxar o corpo B pela tração. Então, a tendência do corpo B é subir aqui. Se houvesse um atrito, o que não tem, ele estaria aqui, ó. O atrito estaria no sentido contrário à tendência de movimento. A tendência do movimento do corpo B é subir devido à tração. Mas como não tem força de atrito, né? Eu não vou ter a força de atrito. Mas se tivesse, ela seria aqui nesse sentido, tá bom? Mas lembrando, não tem atrito porque a questão disse. Mas quais são as forças, então, atuantes nesse corpo B? Primeiro, a gente tem a tração, né? Que você já tinha falado. A gente também tem a normal, que é importante. Toda vez que eu tiver um corpo e esse corpo estiver apoiado em uma superfície, eu vou ter a normal. A normal é a força que a superfície faz sobre esse corpo. Então, aqui, ó, e lembrando que a normal sempre faz 90 graus com a superfície. A superfície está inclinada, então a normal vai fazer 90 graus com esse plano inclinado, tá bom? É como se a normal viesse aqui, ó, fazendo 90 graus, tá bom? E, além da normal, a gente tem o peso. Só que o peso do corpo B é sempre na vertical, no sentido da gravidade, tá bom? Sempre vai ser assim. Então, deixa eu colocar aqui o peso, que eu vou chamar de peso B, né? Porque é o peso do corpo B. Aí, o que é que você fez? Na questão aqui, onde você mandou a dúvida, você tentou decompor a força de atrito. Era uma possibilidade se houvesse força de atrito, mas aqui vai uma dica minha, assim, ao longo do tempo, que eu resolvi muitas questões, assim, né, no período de estudante. E eu recomendo, quando você for decompor uma força, no caso de plano inclinado, você decomponha o peso, tá bom? Eu sei que nessa questão não tem força de atrito, mas se tivesse força de atrito, você iria tentar decompor essa força de atrito, que nem você fez. Mas a minha dica é, decomponha a força-peso, tá bom? É o que a maioria das questões quer que você faça. Então, decomponha a força-peso em casos de plano inclinado, tá bom? Então, vamos decompor aqui essa força-peso. Eu posso decompor ela aqui numa componente vertical, né? No caso vertical, no sentido de que é perpendicular ao plano inclinado, que eu vou chamar aqui de PY, e eu posso decompor numa componente horizontal,
PX. E outra coisa que você precisa saber fazer é relacionar esse ângulo θ do plano inclinado com o ângulo entre os vetores que foram decompostos. Você pode se perguntar, o θ vem aqui ou ele vem aqui? Não sei. Isso é necessário saber. O que eu faço geralmente é usar um pouquinho de trigonometria, tá bom? Eu vou recolocar esses vetores que estão aqui do lado. Eu vou só transportar eles para cá, numa forma de triângulo, para você entender melhor. A gente vai ter o PB, que é o peso do corpo B, se decompondo em PY, que é a componente vertical, e PX, que é a componente horizontal. Tá bom? Sempre o peso original do corpo, sem ser os vetores que foram decompostos, o peso original sempre vai ser a hipotenusa do triângulo, tá? Sempre. Ele sempre vai ser o vetor de maior módulo. E os vetores que foram decompostos, eles vão formar entre si 90 graus. Tá bom? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aí, resta saber, esse ângulo θ é o ângulo que está entre o vetor PB e PX, ou é o ângulo que está entre o vetor PB e PY? Aí, o que eu faço? Esse triângulo que está aqui, você vê que aqui eu tenho esse triângulo. Ó. Esse triângulo que está aqui, eu tenho aqui ele, ó. Eu vou só transportar esse vetor que está aqui em cima aqui para baixo. É como se aqui eu tivesse PX. Tá vendo? Aí o que acontece? Eu vou transportar esse triângulo aqui, que eu tinha construído aqui do lado, tá vendo? Eu vou transportar ele aqui para baixo. Se eu fizer isso, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Perceba que aqui é o PB, ó. É como se eu estivesse aumentando esse triângulo aqui, mas aqui para baixo. Aqui, ó. Aqui é PB, tá? Aqui é PY. E aqui é PX. Aqui 90 graus, ó. PY, PX e aqui é PB. E aqui, perceba que PB vai fazer 90 graus com essa parte aqui de baixo desse bloquinho aqui em forma de triângulo, tá vendo? Porque PB é exatamente paralelo a esse lado aqui desse triângulo. Então, ele tem que fazer 90 graus aqui, tá bom? Esse aqui é PB, ó. Aí, o que acontece? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E eu quero que você perceba uma coisa, ó. Que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, eu tenho aqui θ mais alfa mais 90 tem que dar 180, né? Θ mais alfa mais 90 tem que dar 180. Então, θ mais alfa vai ser 180 menos 90, que vai dar 90. Concorda comigo? Ok. Outra coisa que eu quero que você perceba, que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Por quê? Porque PY é exatamente, está na mesma vertical que a normal. E a normal, se lembra que eu falei, faz 90 graus com a superfície. Então, PY também faz 90 graus com essa superfície. E aqui, eu percebo que eu tenho aqui, ó, 90 graus e uma parte desses 90 graus é alfa. Se lembra que alfa mais θ dá 90? Se eu sei que aqui dá 90 e aqui já é alfa, aqui só pode ser θ. Tá vendo? Então, eu consegui descobrir onde que está o θ. O θ está aqui, entre PB e PY. Eu sei que fazer assim é meio complicado, pode parecer estranho, mas você vai tentando ao longo das questões e com o passar do tempo vai ficando mais instintivo você descobrir onde é que fica o θ, tá? Mas por enquanto, se você tiver dificuldade, eu recomendo que faça assim. Pelo menos eu sempre utilizei assim para descobrir onde é que está o θ, tá bom? Aí, ok, a gente descobriu onde é que está o θ, agora a gente consegue resolver a questão. Porque, vê só, eu vou começar aqui analisando o corpo A. Ele fala que o corpo A tem uma aceleração. Se tem uma aceleração, então eu tenho uma força resultante. E essa força resultante vai ser calculada através da subtração de forças que têm sentidos opostos. Tá? Então, eu vou calcular a força resultante no corpo A como sendo o peso de A menos a tração. Eu não posso colocar tração menos o peso de A porque a aceleração é para baixo. Então, isso faz com que eu acredite que a força resultante também tem sentido para baixo.
Se a força resultante tem sentido para baixo, então o PA vai ter que ser maior que a tração, tá bom? A gente sabe que força resultante é a mesma coisa que a massa do corpo, MA, vezes a aceleração. Aí agora a gente consegue descobrir o valor da tração, porque a gente já tem todas as outras informações. PA vai ser massa do corpo A, que é 4, vezes a gravidade, que é 10. Então, PA vai ser igual a 40. A tração a gente quer descobrir, porque eu ainda não sei. A massa de A é 4 e a aceleração ele fala na questão que é 5. Então, eu vou passar essa tração que está subtraindo para esse lado. Eu vou ter que tração vai ser igual a 40 menos essa multiplicação, que vai passar para cá subtraindo. 40 menos 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, 40 menos 20, eu vou ter 20 newtons, que é o valor da tração. Pronto, analisando o corpo A, a gente consegue descobrir o valor da tração. Eu acredito que aqui o teu erro foi só esse zero aqui, ou então tu aqui na hora de calcular, eu não sei qual foi exatamente o teu errinho aqui, mas talvez tu tenha esquecido um N aqui. De qualquer forma, o seu pensamento aqui está correto. Foi só algum erro aqui na hora de calcular, tá bom? Ok, a tração é 20 newtons. Agora, a gente vai utilizar a tração para descobrir o valor de Px. Ou descobrir o valor de Px. Porque, veja, o corpo, ao se movimentar aqui para cima, ele vai ter que ter uma aceleração também, que é a mesma aceleração do corpo A. Então, vamos calcular a força resultante do corpo B. Aqui foi a força resultante do corpo A, e agora vamos calcular a força resultante do corpo B. Essa força resultante vai ser a tração, que a gente acabou de descobrir, menos Px. Concorda comigo? Porque são os vetores que têm sentidos opostos. Eu não vou trabalhar muito com os vetores que estão aqui nessa vertical, porque o corpo B ele não se movimenta nesse eixo vertical, nem para cima nem para baixo. Então, isso significa que a força resultante nessa vertical é igual a zero, ou seja, a normal é igual a Py, tá bom? Então, eu só vou trabalhar com esses dois vetores, que é a tração e Px. A subtração da tração por Px vai ter que dar a força resultante. E a gente sabe que força resultante vai ser igual a massa do corpo B vezes a aceleração dele, que também é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Tração a gente sabe que é 20 menos Px, que é igual a massa do corpo B, que é 2, vezes a aceleração, que é 5. Logo, Px vai ser igual a 20 menos 2 vezes 5 dá 10. Então, 20 menos 10, eu vou ter aqui 10 newtons. Esse é o valor de Px. Só que por que eu quis descobrir o valor de Px? Perceba aqui que no triângulo que eu montei, inclusive eu esqueci de colocar o θ aqui, né? A gente já tinha descoberto que θ é o ângulo entre PB e PY. Então, aqui, ó, θ. Eu posso descobrir o valor de Px através da relação trigonométrica seno. Porque, ó, seno de θ é igual a cateto oposto, que é Px, sobre a hipotenusa, que é PB. Então, Px vai ser igual a PB vezes o seno de θ. Tá bom? Então, aqui, ó, no lugar de Px, que a gente já achou que é 10 newtons, eu vou colocar aqui 10 newtons. PB a gente já sabe, porque é a massa do corpo B vezes a gravidade, que vai dar 2 vezes 10, ou seja, 20. E o seno de θ, que é o que a gente quer descobrir. Porque eu sabendo o valor do seno de θ, eu consigo descobrir o valor do ângulo θ. Então, o seno de θ vai ser igual a 10 dividido por 2, que vai dar meio. Qual é o ângulo cujo seu seno tem valor meio? É 30 graus. Logo, a gente descobre que θ é igual a 30 graus. Tá bom? Eu sei que não tem alternativas aqui na questão, mas se não tiver em graus e tiver em radiano, você pode dizer que θ é igual a π sobre 6 radiano também, tá? Porque π sobre 6 radiano é a mesma coisa que 30 graus, tá? Esse aqui é o gabarito da questão. E é isso, Matheus. Eu espero ter ajudado e bons estudos.